A primeira coisa que Mariana notou nele foi a forma como ele não olhava para o próprio filho. Não era descaso, era algo pior. Era dor disfarçada de frieza. Era um homem que amava demais e não sabia mais como fazer isso sem se partir no meio. Ela estava sentada na sala de espera do apartamento, que era grande demais para ser chamado apenas de apartamento. Era quase um museu particular, todo em mármore branco e silêncio. Quando ele entrou sem anunciar, gravata afrouxada, cabelo levemente despenteado, aquele olhar de quem trabalhou 12 horas tentando não pensar em casa. Cauã Araripe tinha 38 anos, uma fortuna que assustava, e um filho de 4 anos que chorava toda noite, chamando por uma mãe que não ia mais voltar. Mariana tinha 26, um aluguel atrasado, uma faculdade de pedagogia trancada por falta de dinheiro e a certeza absoluta de que aquele emprego era a última chance antes de tudo desmoronar. Ele parou no meio da sala quando a viu. Ela se levantou depressa, nervosa, estendeu a mão. "Boa tarde, eu sou Mariana Souza, vim para a entrevista de..." "Eu sei quem você é", ele disse, sem pegar a mão dela, sem sorrir, sem qualquer protocolo social. "A Helena já me mandou seu currículo. Você é a 11ª. Mariana recolheu a mão devagar. 11ª. Babá. Ele jogou a pasta em cima do sofá e foi até o bar de madeira no canto da sala. Pedro dispensou as 10 anteriores. Ou chorava até elas irem embora ou mordia. Ele mordeu as babás. A última levou quase até o osso. Ele disse isso sem virar, servindo 2 dedos de uísque. "Se quiser desistir agora, entendo. Tem um táxi esperando lá embaixo." Mariana ficou quieta por 3 segundos. Olhou para o corredor escuro que levava aos quartos. Ouviu lá no fundo um barulho pequeno, como um objeto caindo, como uma criança que tentava alcançar algo alto demais. "Onde está ele agora?" ela perguntou. Cauã finalmente virou. Estudou ela com aqueles olhos escuros que pareciam calcular tudo ao mesmo tempo. "No quarto." A babá da tarde foi embora às 5 em ponto, como sempre, porque esse horário estava no contrato dela e ela não ficava 1 minuto além. "Ele está sozinho? O apartamento tem câmeras em..." Mariana já estava andando pelo corredor. Ela não tinha pedido licença, não tinha esperado ele terminar a frase. Algo naquele barulho lá no fundo, algo naquela criança sozinha num quarto enorme, enquanto o pai tomava uísque na sala, tinha ativado nela um instinto mais forte do que qualquer medo de ser demitida antes de ser contratada. O quarto de Pedro era o único lugar do apartamento que tinha cor. Havia ursos de pelúcia empilhados, um tapete azul com formato de oceano, uma prateleira cheia de miniaturas de carro. E no meio do chão, sentado entre os brinquedos derramados, estava um menino de cabelos escuros e olhos enormes. Olhos que eram cópia exata do pai, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça que claramente estava além da sua idade. Ele olhou para Mariana. Ela esperou. Não disse oi. Não fez voz de criança. Não agachou com aquele sorriso forçado que adultos usam quando não sabem como falar com criança. Ela simplesmente sentou no tapete, do lado dele, pegou uma peça do quebra-cabeça e ficou olhando. Pedro olhou para a peça na mão dela. Olhou para ela. "Esse é o céu", ele disse sério. "Você tem que procurar as bordas azuis." "Ah!" Mariana olhou para a peça. "Essa aqui é borda?" "Não, essa é meio." Ele pegou a peça da mão dela com toda a autoridade de um menino que sabia muito bem o que estava fazendo. "Você não sabe montar?" "Nunca aprendi direito." Ele suspirou com uma seriedade de adulto que partia o coração. "Tudo bem, eu te ensino." Cauã estava parado no batente da porta. Ela não tinha ouvido ele chegar. Ele ficou ali, copo na mão, olhando para o filho, ensinando aquela mulher estranha a montar um quebra-cabeça.
e havia algo no rosto dele que parecia um vidro, rachando por dentro, lento e silencioso. Ela foi contratada naquela noite, sem mais entrevista, sem mais perguntas. Ele apenas voltou para a sala, abriu o contrato que estava sobre a mesa e disse sem olhar para ela: "Você começa segunda-feira. O salário está no papel. Tem um quarto disponível se precisar dormir aqui durante a semana." Mariana olhou o número no contrato e teve que respirar fundo para não deixar a emoção aparecer no rosto. Era mais do que ela ganhava em 3 meses no último emprego. Nas primeiras semanas, Cauã Araripe era uma ausência presente. Ele estava em todo lugar, no apartamento caro, nas regras rígidas deixadas impressas na geladeira, nos olhos do filho que às vezes ficava parado, olhando para a porta esperando que ele chegasse. Mas ao mesmo tempo, ele não estava em lugar nenhum que importasse. Chegava tarde. Comia sozinho. Às vezes, Mariana o ouvia andando pela sala de madrugada. Aqueles passos lentos, pesados, de quem não conseguia dormir e não sabia mais o que fazer com o próprio silêncio. Ela aprendeu rápido os ritmos da casa. Pedro acordava às 7 e ficava mal-humorado até comer. Odiava manga, adorava mamão. E tinha um urso de pelúcia chamado Beto, que precisava estar na cama na hora do soninho, ou o soninho não acontecia. Ele perguntava sobre a mãe com uma frequência que doía, não de forma dramática, mas de um jeito prático e desconcertante, como crianças fazem quando ainda não aprenderam que certas perguntas machucam. "A mamãe foi para o céu?" Ele perguntou certa tarde, enquanto eles coloriam juntos na mesinha baixa do quarto. "Foi", Mariana respondeu com calma. "Ela vai voltar?" "Não, meu amor. Quem vai para o céu fica lá." Pedro ficou quieto, colorindo o dinossauro de verde. "O papai sabe disso?" Ela pausou o lápis. "Sabe por quê? Porque ele fica esperando ela." Pedro disse com aquela naturalidade devastadora. "De noite eu escuto ele chamando o nome dela." Mariana não respondeu. Ficou olhando para o dinossauro verde e sentiu alguma coisa apertar no meio do peito. Compaixão, talvez. Ou aquela tristeza específica que a gente sente quando entende uma dor que não é sua, mas podia ser. O primeiro momento real entre ela e Cauã aconteceu numa quinta-feira de madrugada. Ela tinha ido à cozinha buscar água, insônia, aquela que visitava quando o mês estava difícil financeiramente e a cabeça não desligava. E ele estava lá, sentado no balcão, de camiseta e calça de moletom, com uma xícara de café que claramente já tinha esfriado horas atrás. Ele levantou os olhos quando ela acendeu a luz. Nenhum dos dois falou por um segundo. "Desculpa", ela disse. "Não sabia que você estava aqui." "Não precisa pedir desculpa, é sua cozinha também." Ele baixou os olhos para a xícara. "Não consegue dormir?" "Às vezes não." Ela foi até a geladeira, pegou a água, ficou de costas para ele mais tempo do que precisava. Quando virou, ele ainda estava olhando para a xícara, mas havia algo diferente na posição dos ombros, menos rígido, como se a madrugada tivesse afrouxado alguma coisa. "Ele falou alguma coisa hoje?" Cauã perguntou. Mariana soube imediatamente que era sobre Pedro. "Falou bastante", ela disse, indo sentar no banco do outro lado do balcão. "Me ensinou tudo o que sabe sobre dinossauros, que são 37 fatos, segundo ele." Um canto da boca dele se moveu, quase um sorriso, quase. "Ele fica bem com você. É uma criança incrível." "Eu sei." A voz dele mudou ligeiramente. "Ele é muito parecido com ela, com a Isabela. O jeito que ele explica as coisas, aquela seriedade." Ele parou, passou a mão no rosto. "Desculpa, você não precisa ouvir isso. Eu ouço se você quiser falar." Ele olhou para ela de verdade pela primeira vez desde que ela tinha chegado. Não o olhar de avaliação da entrevista. Esse era diferente. Era o olhar de quem não sabe bem o que está vendo, mas sente que é algo que não esperava encontrar.
Faz 2 anos, ele disse. Acidente de carro. Ela estava voltando de um evento beneficente, estava chovendo, o outro motorista passou o sinal. Ele contou como quem recita, porque foi tantas vezes que já virou texto decorado. Pedro tinha 2 anos, não lembra dela. Mas você conta para ele? Conto. Então ele vai sempre saber quem ela foi. Cauã ficou olhando para ela. Como você disse isso tão fácil? Mariana encolheu levemente os ombros. Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos. Minha mãe me contava a história sobre ele toda noite antes de dormir. Eu não lembro do rosto dele, mas eu sei quem ele era. Sei o cheiro do perfume que ele usava. Sei que ele gostava de forró e odiava a chuva. Ela olhou para a água na mão. A gente não precisa da memória quando tem alguém que guarda por a gente. O silêncio que veio depois não era incômodo. Era o tipo de silêncio que acontece quando algo real foi dito e as palavras ainda estão pousando. Boa noite, Cauã, ela disse, levantando. Boa noite, Mariana. Ela foi andando pelo corredor e só na segurança do quarto fechado percebeu que o coração estava batendo um pouco mais rápido do que devia. Ia sendo assim por semanas, pequenos momentos roubados no meio da rotina. Uma tarde que ele chegou mais cedo e ficou parado na porta observando ela e Pedro dançarem música brega no meio da sala, e o sorriso que escapou dele antes que ele conseguisse esconder. Uma manhã de sábado, em que os 3 foram ao parque e Cauã ficou empurrando o balanço do filho, enquanto Mariana estava no banco próximo lendo, e ela olhou e viu nele, pela primeira vez, não o viúvo fechado, mas o pai que estava tentando, do jeito que sabia, mesmo que aquele jeito ainda fosse desajeitado e cheio de lacunas. Uma noite que Pedro teve febre alta e os 2 ficaram acordados, revezando, e às 3 da manhã Mariana adormeceu na poltrona do quarto do menino e acordou com uma manta cobrindo os ombros que, com certeza, não estava ali quando ela fechou os olhos. Ela nunca perguntou sobre a manta, ele nunca mencionou, mas havia alguma coisa crescendo no espaço entre eles, discreta, quase invisível, mas persistente como planta que acha luz até no lugar mais improvável. O problema era que Mariana sabia muito bem onde estava. Ela era a babá, ele era o patrão. Havia uma linha ali. Uma linha que ela desenhava todas as manhãs e apagava por acidente todas as noites. E atravessá-la seria o fim de tudo. Do emprego, da estabilidade que ela tinha finalmente encontrado, da relação com Pedro, que era uma das coisas mais bonitas que ela já tinha vivido, então ela segurou. Ela era boa nisso. Segurar. O que ela não esperava era Helena. Helena Araripe, irmã de Cauã, 42 anos, bem vestida, bem intencionada e absolutamente convicta de que sabia o que era melhor para o irmão, apareceu numa tarde de sábado sem avisar, com uma mulher ao lado. Doutora Fernanda Lima, psicóloga, viúva, bonita da forma certa, da forma que combina com apartamento de mármore e uísque caro. Mariana entendeu imediatamente o que era aquilo. Pegou Pedro pela mão e foi para o quarto, fechou a porta com suavidade e ficou sentada no tapete azul enquanto ele brincava, e ela ouvia, sem querer, as vozes abafadas vindas da sala. Helena, apresentando Fernanda. Fernanda rindo do jeito certo. Cauã respondendo com aquela educação fria que ele usava quando estava desconfortável. Mari! Pedro parou de brincar e olhou para ela. Você tá triste? Não, meu bem. Tá sim. Seus olhos tão diferentes. Ela olhou para ele. 4 anos, aqueles olhos enormes que não perdiam nada. E sentiu uma fisgada tão forte no peito que teve que sorrir para não deixar outra coisa aparecer no lugar. Eu tô só pensando em coisa de adulto. Chato, né? Muito. Ele concordou, voltando para o carrinho. Adulto pensa muito e brinca pouco. Ela riu. De verdade desta vez. Mais tarde, depois que Helena e Fernanda foram embora, Cauã bateu na porta do quarto. Abriu um palmo.
Olhou para Pedro adormecido na cama e depois para ela arrumando os brinquedos. Desculpa a visita surpresa, ele disse baixo. Não precisa me pedir desculpa. Ela não olhou para ele. Não é problema meu. Mariana. Boa noite, Cauã. Ela disse isso de costas. Ouviu ele ficar ali parado por alguns segundos. Ela conseguia sentir. Havia algo naquele apartamento que fazia a presença dele ocupar espaço de um jeito que ela não conseguia ignorar. E depois, os passos se afastando pelo corredor. Ela ficou arrumando os brinquedos muito depois de já estarem arrumados. 2 semanas depois, ela pediu demissão. Não foi por Fernanda. Bem, não foi só por Fernanda. Foi porque ela percebeu numa tarde comum de quarta-feira, enquanto cortava fruta para Pedro e ouvia ele contar sobre o desenho que tinha feito no papel, que aquilo tinha ido longe demais dentro dela. Ela estava dentro daquela casa de um jeito que não era de babá. Ela acordava pensando naquele apartamento. Dormia pensando nos passos dele pela sala de madrugada. Ficava olhando para a porta às 18h40, esperando ouvir a chave. Porque ele sempre chegava entre 18h40 e 19h, exceto quando tinha reunião fora, e ela já sabia isso de cor sem ter tentado aprender. Aquilo era perigoso. Aquilo ia acabar machucando todo mundo, e Pedro era uma criança que já tinha perdido uma pessoa que amava, e ela não tinha o direito de criar uma confusão no meio de uma vida que ainda estava se reconstruindo. Então escreveu. Uma folha de papel, à mão, porque no computador parecia formal demais e no celular parecia covarde. Cauã, precisarei encerrar meu contrato ao fim deste mês. Foi um privilégio cuidar do Pedro. Atenciosamente, Mariana. Deixou sobre a mesa da cozinha antes de ir buscar Pedro na escola e passou o resto da tarde com aquele peso esquisito no estômago de quem fez a coisa certa e se sente péssima por isso. Quando voltaram, Pedro correu para o quarto. Ela ficou na cozinha organizando a mochila do menino e ouviu Cauã chegar. Chave na fechadura, pasta no sofá, passos pelo corredor, pausa na cozinha. O barulho do papel sendo pego. Silêncio. Mariana. Ela não virou. Eu sei o que você vai dizer e entendo se você precisar de mais tempo de aviso. Eu posso... Por quê? Aquela palavra, curta, direta, sem decoração. Ela virou. Ele estava com o papel na mão, olhando para ela com aquela expressão que ela tinha aprendido a ler nas últimas semanas. Não a máscara do executivo, não a armadura do viúvo. O rosto debaixo de tudo isso, o rosto real. Porque é o certo, ela disse. Certo para quem? Para todo mundo. Você pode ser mais específica? Ele colocou o papel sobre o balcão devagar. Porque eu não estou entendendo o que mudou. Nada mudou. É exatamente por isso. Ele ficou quieto. Ela viu o momento exato em que ele entendeu. Viu nos olhos dele aquele reconhecimento que acontece quando as peças encaixam de um jeito que você não estava esperando. Mariana, ele disse, diferente agora, mais devagar. Não faz isso. Não estou fazendo nada. Você está me olhando desse jeito. Que jeito? O jeito que vai me fazer ficar. E eu não posso ficar, Cauã. Você entende? Eu não posso. Por que não pode? Ela abriu a boca. Fechou. Ele tinha se movido. Não muito. 2 passos, talvez. Mas o apartamento era grande e 2 passos naquela direção significavam muita coisa. Porque eu sou a babá do seu filho, ela disse, e a voz saiu menor do que ela queria. Eu sei quem você é, então você sabe que isso é... O quê? Errado? Ele parou a uma distância que era próxima demais para ser profissional e longe demais para ser o que ela queria. Eu passei 2 anos sem sentir absolutamente nada, Mariana. 2 anos andando por esse apartamento como um fantasma, no meio da própria vida, e você chegou aqui, e em 3 meses o meu filho ri de novo. Eu consigo dormir.
Ele parou. Passou a mão no cabelo. Eu fico esperando chegar em casa, ele disse mais baixo. Não era assim antes. Eu chegava aqui e era só mais um lugar. Agora tem você na cozinha ou no quarto do Pedro ou no corredor e... Cauã, deixa eu terminar. Você vai se arrepender de... Eu me arrependo de muita coisa. A voz dele ganhou uma firmeza que ela não esperava. Me arrependo de não ter ligado para Isabela naquela noite. Me arrependo de ter trabalhado demais e abraçado de menos. Me arrependo de ter passado um ano inteiro sem conseguir olhar para o meu filho nos olhos, porque era doloroso demais. Eu tenho uma coleção inteira de arrependimentos. Ele a olhou. Mas não vou adicionar você nessa lista. Mariana sentiu os olhos arderem. Ela não queria chorar. Detestava chorar em frente a qualquer pessoa, muito mais em frente a ele. Eu tenho medo, ela disse, porque era verdade e era a única coisa que restava quando todas as defesas caem. Eu também. Ele disse isso tão diretamente que ela ficou sem resposta. Eu estou com medo desde o minuto em que você sentou no chão do quarto do Pedro sem pedir licença. Mas eu aprendi que medo não é sinal para parar. Às vezes, é sinal de que a coisa é importante demais para deixar passar. O apartamento estava quieto. Lá no fundo, Pedro dormia com o Beto no braço. Ela olhou para Cauã, para aquele homem complicado e partido e honesto, e sentiu, com uma clareza que assustou, que não havia mais direção de fuga. Ela tinha construído todas as saídas e agora estava parada no centro. E ele estava ali, e o coração dela havia muito tempo tinha escolhido. Ela é que não estava escutando. Se isso der errado, ela disse, Pedro vai sofrer. Se isso der errado, ele respondeu, vai ser por alguma razão que a gente vai ter escolhido juntos. Mas eu não vou fingir que não existe para me proteger de um risco que não sei se vai acontecer. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, ele estava no mesmo lugar, esperando, sem pressão, sem avanço, simplesmente lá, presente da forma que ele tinha aprendido a ser presente, que era diferente de como ele era 2 meses atrás, e ela tinha visto aquela mudança acontecer dia a dia e tinha fingido não perceber. Eu rasguei o papel, ela disse. Ele olhou para a folha sobre o balcão. Foi até lá, pegou, rasgou em 4 partes sem tirar os olhos dela, e aí finalmente sorriu, de verdade. O sorriso completo que ela tinha visto aparecer uma vez ou outra e sempre desaparecer depressa, como se ele não soubesse ainda se tinha direito àquele sorriso. Tinha. Deus, como tinha. Não foi simples, nada que vale é. Helena ficou 2 semanas sem falar com o irmão quando descobriu. O conselho da empresa murmurou. Porque empresa grande sempre murmura sobre a vida pessoal dos donos. Houve uma jornalista que publicou alguma coisa numa coluna de fofoca. Houve amigos que fizeram cara de preocupação e, na verdade, estavam julgando. Mariana teve noites em que ficou acordada, se perguntando se estava sendo ingênua. Se aquilo era real, ou se era solidão dele e encantamento dela, e 2 pessoas num apartamento fechado, criando algo que só existia ali dentro. Ela perguntou isso a ele numa noite, diretamente, porque era o jeito dela. Cauã ficou quieto por tempo suficiente para ela se arrepender de ter perguntado. E então ele disse, você quer saber se quando a vida real entrar, eu vou recuar? Quero. A vida real já entrou. Ele virou para ela. Minha irmã não fala comigo. Meus sócios me mandaram mensagem com emoji de interrogação. Meu advogado ligou perguntando se eu estava bem. Isso é a vida real, Mariana. E eu ainda estou aqui, do mesmo lado. Ela respirou. Ok. Ok? Ok. Ele puxou ela para perto e ela deixou. E ficaram assim, no sofá grande do apartamento de mármore, com a cidade lá embaixo piscando, e o silêncio que não era mais vazio, mas cheio. Cheio de tudo que estava sendo construído,
tijolo a tijolo, com cuidado e com medo, e com uma coragem que nenhum dos dois sabia que tinha antes de se encontrar. Pedro descobriu do jeito que crianças descobrem coisas, vendo. Eles estavam na cozinha, Mariana fazendo panqueca, a de banana que ele adorava, e Cauã atrás dela, passando a mão no ombro dela de passagem, aquele gesto pequeno e íntimo de casal que acontece sem pensar. Pedro estava sentado no banco e viu. Ficou olhando dos dois para de um para o outro. "Vocês são namorados?" Ele perguntou, com aquela seriedade de 4 anos. Cauã e Mariana se olharam. "Somos", Cauã disse. Pedro pensou por um instante enorme. "Então a Mari vai morar aqui para sempre?" "Isso ainda estamos conversando", Mariana disse com cuidado. "Mas ela pode ficar?" Pedro perguntou ao pai. Cauã olhou para ela. Aquele olhar. "Pode", ele disse. "Se ela quiser." Pedro voltou para o suco, como se assunto estivesse encerrado, com a satisfação prática de uma criança que recebeu a informação necessária e não precisava de mais nada. Mariana ficou olhando para a panqueca na frigideira com os olhos cheios d'água e tentando não rir de alívio. 1 ano depois, era um sábado de outubro, quando Cauã chegou em casa com um envelope pequeno. Pedro estava na casa da Helena, que tinha, com o tempo e com muita conversa difícil, entendido que o irmão estava mais vivo do que estava faz anos, e que aquela mulher tinha alguma coisa a ver com isso. Não foi rápido, não foi fácil, mas aconteceu, porque coisas verdadeiras geralmente encontram um jeito. Mariana estava na varanda com um livro que não estava lendo, porque a tarde estava boa demais para desperdiçar olhando para dentro. Ele sentou do lado dela, colocou o envelope no colo dela. "O que é isso?" "Abre." Ela abriu. Eram 2 papéis. O primeiro era um certificado de matrícula. Faculdade de Pedagogia, turno noturno, início no próximo semestre. Ela olhou para ele. "Cauã, você trancou porque precisava trabalhar. Agora você não precisa mais escolher entre as 2 coisas." "Eu não posso aceitar." "Você pode." Ele disse isso com aquela firmeza que ela tinha aprendido a reconhecer. Não era teimosia, era convicção. "Você pode e vai, porque daqui a 4 anos eu quero te ver se formando e eu vou estar lá com o Pedro na primeira fila fazendo barulho." Ela estava com os olhos cheios, odiava isso. "Qual é o segundo papel?" ela conseguiu dizer. Ele pegou o envelope de volta, tirou o segundo papel. Não era papel. Era uma foto. Uma foto deles 3 no parque, que ela não sabia que existia. Alguém tinha tirado de longe, num ângulo que pegava os 3 sem que nenhum deles soubesse. Cauã empurrando o balanço de Pedro e ela no banco sorrindo para alguma coisa. E havia luz naquela foto. Havia leveza. Havia uma família acontecendo sem ter sido planejada. Escrito no verso, com a letra de Pedro. Torta, enorme, de criança aprendendo. "Meu pai, meu amor e a Mari." Ela fechou os olhos. Uma lágrima desceu. Só uma, mas veio do lugar fundo. Ele pediu para escrever. Cauã disse baixo. Ficou ensaiando por 3 dias. Queria acertar a letra. Ela não conseguia falar. Ele pegou a mão dela. "Eu não sei fazer isso muito bem", ele disse. Amar em voz alta. Isabela sabia que eu amava porque eu mostrava de outras formas, e ela conhecia essas formas. "Com você é diferente. Você é diferente. E eu aprendi. Você me ensinou, na verdade, que silêncio às vezes rouba tempo que a gente não tem garantia de ter." Ele virou para ela. "Então eu vou dizer, eu te amo, Mariana. Não do jeito assustado que eu amava antes de perder tudo. Do jeito que aprende de novo depois do susto. Do jeito que sabe o preço." Ele apertou a mão dela. "Você entrou na minha casa e encontrou meu filho no chão do quarto e sentou do lado dele sem pedir licença. Você salvou a gente sem saber que a gente precisava ser salvo. E eu não vou fingir que isso é pouca coisa." O sol estava indo embora devagar, tingindo a varanda de laranja. Ela olhou para ele.
para esse homem que tinha chegado até ela fechado como um punho e que estava ali, aberto, honesto, com todos os medos visíveis e escolhendo ficar assim mesmo. Eu te amo, ela disse. Desde a cozinha de madrugada com o café frio, desde a manta que você colocou nos meus ombros sem me acordar. Desde que você sorriu vendo a gente dançar música brega na sala e tentou esconder e não conseguiu. Ele deu aquele sorriso, o completo, o que ela tinha aprendido que era o real. Eu estava achando que escondi bem. Não escondeu nem um pouco. Ele riu e ela riu. E ficaram ali, mão na mão, com a cidade embaixo, e a foto de Pedro no colo dela, e a matrícula da faculdade, e tudo aquilo que não estava planejado. E era exatamente por isso, tão completamente, tão perfeitamente certo. Mais tarde, quando Pedro voltou da casa da tia e pulou nos dois ao mesmo tempo, quando os três caíram no sofá num monte de risada e o menino ficou no meio dizendo eu sabia, eu sabia, eu sabia, sem explicar o que sabia, quando o apartamento que era mármore e silêncio ficou cheio de barulho e bagunça e vida. Mariana pensou que amor não era o que ela tinha imaginado quando era nova e lia romances. Amor era isso. Amor era sentar no tapete azul com formato de oceano e pegar uma peça de quebra-cabeça e ficar quieta. Amor era a manta nos ombros de madrugada. Amor era o café frio e as perguntas difíceis e os medos ditos em voz alta em vez de engolidos. Amor era a letra torta de uma criança de 4 anos que escreveu meu pai, meu amor e amare e ficou 3 dias ensaiando para acertar. Ela olhou para Cauã por cima da cabeça de Pedro, que estava explicando com toda a seriedade do mundo que a partir de agora as panquecas de banana eram obrigatórias todo sábado, sem exceção, era a nova regra da casa. Cauã encontrou o olhar dela, e naquele olhar havia tudo. O apartamento vazio de antes, as madrugadas difíceis, as 10 babás anteriores, a manta, o café, a foto, a letra torta, o sorriso que ele havia muito tempo tinha parado de dar e que ela havia muito tempo tinha começado a guardar sem saber que estava guardando. Havia tudo e havia o começo. Algumas histórias não começam com amor. Começam com uma criança no chão de um quarto, um quebra-cabeça difícil demais para a idade e uma mulher que senta do lado sem pedir licença. O amor vem depois, mas vem, sempre vem.